Estamos iniciando aí nossa 55ª roda de conversa. Fazemos essas rodas de conversa todas as terças-feiras no fim da tarde. Essa obra de revolução na nossa vida, que é o Curso em Milagres, né? Traz para estudo, para prática. E hoje o tema sugerido foi um único tema, né? Mas que dá pano para manga, como já sabemos. Esse tema, né, o que significa que tudo está dentro de nós, como a Marita mesmo já deu um exemplo bem claro, né, que como ela mesma criou o buraco, descriou, deixou de olhar para o que ela estava olhando, enfim. Aí no quinto parágrafo, ele fala assim na lição: o teu retrato do mundo só pode espelhar o que está dentro de ti. Nem a fonte da luz, nem o das trevas podem ser encontradas do lado de fora. As mágoas escurecem a tua mente e olhas para um mundo escurecido. O perdão dissipa a escuridão, reafirma a tua vontade e permite que olhes para um mundo de luz. É isso. Nossa, Está tudo aí. a ver, né? Então, eu acho que esse trechinho tem tudo a ver com o que significa que tudo está dentro de nós, realmente. Está dizendo que tudo está dentro. Tanto a luz quanto as trevas. Não existe fora. Existe um retrato do mundo que espelha o que está dentro. Ou seja, o que eu vejo fora é o que tem dentro de mim. E assim como eu olho para as trevas, eu posso olhar para a luz. E eu trouxe também alguma contribuição sobre isso, mesmo tema. Parece que são vários níveis disso, assim, né? De que o que está... Diga, Marita. Não, eu estava querendo encontrar... Que interessante essa brincadeira de viver, né? De repente, a Mila traz o tema e eu vivi esse domingo. E sem perceber assim, tudo está dentro de mim, eu venho e coloco para vocês que eu percebi que tudo estava dentro de mim. Aquele roupante que parecia que eu estava que nem uma leoa olhando e querendo cobrir o que minha filha estava sentindo, na verdade era meu. Eram experiências minhas do passado. Que alguém fez espelho e graças também, porque me permitiu curar, talvez, ou pelo menos tirar o pó, né? Porque fazia tempo que não aparecia, então pelo menos tirei o pó, assim, tirei o mofo, enfim, né? É muito louco, né? Porque ainda resta a questão assim, ok, mas existe um mundo externo no qual eu projeto o meu mundo interno, ou não há realmente tudo está dentro de nós, né? Então, aí, as minhas reflexões ainda foram para essa questão, assim, dessa metafísica da projeção da realidade, do que a gente experimenta, né? Como é que é isso? E deixando vir, assim, o tema de hoje, me vieram duas coisas sobre isso. Uma é assim, que a gente pode acessar isso, tudo está dentro, de uma forma experiencial, mas também a gente pode acessar com conhecimento com conhecimento científico, né? Então, assim, a parte experiencial, ela é possível. Eu já trouxe aqui algumas vezes essa coisa assim, essa forma de entender que tudo que eu experimento, tudo que parece, vamos dizer assim, que eu digo está fora de mim, né? Tudo isso quem experimenta sou eu. Vamos dizer, eu não posso experimentar nada que não esteja no campo da minha consciência. Então, essa é a forma experiencial.
do tipo, se eu me dou conta disso, tudo está em mim, porque é só em mim que eu posso perceber qualquer coisa, né? Essa é uma forma. Agora, é muito louco, porque assim, depois das descobertas da física quântica, e o John já teve esse módulo na pós de psicologia transpessoal, a Rita ainda vai ter, em que a gente aborda sobre a teoria holográfica da mente, né? E ali, o que eles chegaram à compreensão nesses estudos? São estudos de como é que o cérebro experimenta a realidade, tá? Então, assim, o que se conclui é que tudo que parece que a gente vê fora, na verdade, assim, é um estímulo na nossa retina que faz um circuito neural gerando padrões de sinais elétricos no cérebro. Padrões de sinais elétricos no cérebro geram as experiências para nós. E aí, o que ele... Tem um livro, assim, quem quiser estudar mais a fundo, se chama Universo Holográfico, tá? Ali ele explica, inclusive, assim, o nosso cérebro, ele é uma caixa escura, não entra luz no nosso cérebro. Aquilo que o cérebro decodifica e a gente vê como um mundo iluminado, na verdade, não existe nenhuma luz que entra no cérebro para a gente ver isso. A gente vê o mundo iluminado a partir de frequências elétricas estimuladas no cérebro, que geram as experiências para nós. E é por isso que nos sonhos parece para a gente que a gente está vivendo aquilo. Porque o cérebro gera experiência. Então, se a gente para entender o que realmente isso significa, quer dizer que todas as experiências que eu vivencio com a minha percepção são sinais elétricos no cérebro. Até mesmo eu pensar num cérebro tridimensional, isso também é um padrão de frequência de sinais elétricos. Quer dizer, toda experiência de realidade, ela não está em nenhum outro lugar a não ser na consciência de quem está experimentando. Tudo o que a gente percebe. E isso é uma comprovação científica de uma teoria de que tudo está dentro de nós. Esclareci, Mila? Agora você entendeu? Vamos dizer que não arrematou coisa nenhuma, mas tudo bem. Você falando que a retina, que na verdade o cérebro não faz luz, eu fiquei pensando num deficiente visual. É óbvio que ele tem a vida igual a nós, ele é nós. Então, ele também tem experiências, ele só não vê. Né? E imagine mas ele pode ter uma vida normal, porque não é a visão daqui. Não é a visão daqui. Uhum. Então, só que agora eu preciso mais um mês para ficar pensando nisso. É só isso. Eu acho assim que o deficiente visual, ele desenvolve outras formas de olhar, né? Ele olha com o tato, ele olha com o ouvido.
Mas aquilo que tu ia falando dos impulsos elétricos, ia me levando a o campo de a gente guardar lixo, de a gente guardar memórias do mundo das formas, o que seja, de outras vidas também. Não sei até que ponto a gente vai repetindo o mesmo teatro, né? Porque o mesmo a vida, caminho neural, inclusive o mesmo caminho neural das sinapses e, portanto, dos sinais que geram a realidade. Né? A realidade entre aspas, que é a realidade interna minha. Pelas minhas experiências, que de alguma foram gravadas, vamos dizer aonde foram gravadas, porque, segundo o Zen, dentro de um lado prático e científico, está tudo certo. As memórias ficam gravadas, assim, inclusive até por outras vidas. Eu venho condicionada com algumas coisas de memórias de outras vidas, né? E acontece que a visão, ela é o principal recurso ou instrumento do ego para convencer a gente de que tem coisa lá fora. A gente se sente separado. O professor falou isso ontem. A gente é tão materialista que o que a gente não vê não existe. A maioria das pessoas, se eu não vi, não existe. Então, se eu não vi, não existe. É assim que a nossa sociedade vive. A inconsciência vive, né? É uma loucura, uma loucura. Se eu não vi, não existe. Hello? E não é por outro motivo que em grande parte das técnicas para meditação, a gente fecha os olhos. Em algumas é com o olho aberto, mas em muitas é com o olho fechado. E a minha experiência própria, fechando os olhos e relaxando completamente, chegando num ponto de relaxamento sabe assim, que a gente não sente mais a tensão corporal e nem vê, eu me sinto tudo. Essa experiência vem. E aí é que eu me dei conta que a visão impede essa experiência. Está relacionado mesmo. E aí, por exemplo, eu acho assim que a gente, o que acontece quando a gente se crucifica, né? Porque na maioria das vezes, a gente acha que está crucificando o outro, talvez, né? O outro é o culpado, não sei o quê, porque ele que condicionou isso aqui, blá, 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 blá. E, de repente, eu percebi, pelo menos, que quem estava se crucificando era eu, né? E que, claro, minha grã-maestra, ainda ela vem me mostrar que consigo sentir os cheiros do passado. E aí a gente tem que rir dessa brincadeira, né? Porque, imagina tanto tempo de meditação e um momento menos pensado, a caixa se abre. Mas faz parte da meditação. Faz, e a brincadeira às vezes é só se você está se cobrando, se você tem alguma expectativa. Não. Constatando só. Constatando só, né? Que de repente a gente acha que caminhou e não. Quantas vidas será que a gente tem que caminhar ainda? É isso aí. Mas está bem. E aí veio essa. Por exemplo, eu não sabia que o tema era esse da Mila. E hoje o meu tema foi por que me crucifico? E aquilo veio muito forte para mim, que quando o ego se manifesta muito intensamente, na verdade, a gente está se crucificando. E eu tive essa crucifixão no domingo, né? Eu me crucifiquei, sem necessidade. Porque não consegui respirar, não consegui acessar no momento certo, minha mente certa, me identifiquei totalmente com o ego, caí no buraco, batalhei nele,
Tudo o teatrinho foi completo. Mas você já fez o Ho'oponopono depois, e antes, e durante? Ho'oponopono não fiz, eu fiz aquela de eu entrego tudo que me incomoda e deixo que o amor acaricie meu coração. Eu fiz bastante isso. No domingo, né? No decorrer do domingo. E de noite, eu acho que quando eu acordei, eu não lembro, mas quando eu acordei, comecei a olhar e eu fiz Ho'oponopono para mim. Coitadinha. Então, eu tenho uma pergunta. Depois que você se crucificou, você ressuscitou? Claro, ressuscitei quando me quis, quando me acariciei, quando me perdoei, quando me aceitei com todas as minhas fragilidades e com minha caixa de Pandora ainda cheia de bichos. Né? Então, com tudo isso, eu acho que eu ressuscitei, sim, porque depois aí não estou mais triste, ontem dormi que nem uma bendita criança, estou rindo de gargalhada de novo, de ver meu teatro, aí já escrevi para meus filhos, eu disse assim, eu tive uma viagem para o passado, peço desculpas para quem assistiu o teatro, se gostaram da peça, por favor, eu peço que vocês aplaudam, porque eu atuei desde o fundo do meu ego. E aí tu é doida, mãe. Eu estou pedindo aplausos porque foi um espetáculo do meu ego. Então, o que o Curso em Milagres traz é que esse é o ensinamento da crucificação é a ressurreição. Claro. Não é a crucificação, né? E eu sempre dizia para meus alunos, assim, no Reiki, né, que sempre que a beleza da história, eu não sou muito afim de olhar para o crucifixo, né, porque eu digo, a mensagem dele não era como foi crucificado, senão como desço da cruz. Como ele saiu disso. E todo mundo pode descer da cruz. E a gente desce da cruz quando que eu fiz isso, me perdoei. Me perdoei porque estava perdida. Tinha perdido tudo referencial. Mas depois eu demorei para encontrar o caminho e tudo mais. Aí me perdoei. Porque assim, inclusive essa tristeza, eu me crucifiquei, que tristeza, ainda é o ego querendo se manter na crucificação. Sim, sim. Então, mas hoje me veio a lição dessa, né? Eu disse, é que parece que a vida estivesse toda alinhavada. A Mira traz um tema que eu vivi o domingo, digamos, que é um excelente exemplo. Teve outra coisa na aula que ele falou, que o nosso fetiche de todos os seres humanos é achar o culpado. Esse é o nosso fetiche. Que a gente tem que assumir a responsabilidade nossa, porque não está fora. Que tu já é culpado da situação que eu vivi aqui fora, né? Não, no momento que tu ego se identifica, o culpado está lá fora. Tu não tem nem condições de ver que o culpado está aqui dentro. Então, vocês já ouviram uma frase que diz assim, olha aqui, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser? Mas que linda frase. A minha sobrinha comprou uma camiseta com essa frase, acredita? Então. Minha sobrinha de 13 anos comprou uma camiseta com essa frase e fica desfilando quando alguém quer botar a culpa nela. Mas isso é o resumo do que ensina o Zen. O Zen diz que esse é o fetiche de a gente ficar procurando um culpado por causa da culpa que a gente sente e não suporta. Então, a gente precisa achar quem é o culpado para poder desviar a atenção da culpa que a gente sente. É essa a frase. A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Sim, e também o tipo de pensamento que tu gera também pode ser o medo de que tu tem da salvação também, né? Pareceria que quando a gente gera esse tipo de pensamento que eu gerei, que eu vivi, pareceria que eu desfiz toda a minha caminhada, assim. Como se tivesse medo realmente dessa caminhada que eu estou construindo, né? Perfeito, Marita. É como se você chegasse tão perto, de repente, né?
e tenho medo de... Sim. Olha só, isso que a Marita falou, eu tô aqui com a página do livro aberta, na página 246, onde ele fala em olhar para dentro. Ali no item 10, foi bem isso que ela falou. Tu tens medo de mim porque olhaste para dentro e tens medo do que viste. No entanto, não poderias ter visto a realidade, pois a realidade da tua mente é a mais bela das criações de Deus. Vindo apenas de Deus, seu poder e sua grandeza só poderiam te trazer paz se realmente tivesse olhado para ela. Não é engraçado? Eu estava lendo esse negócio na hora que você estava falando, uma coisa muito doida. É uma sincronia perfeita, né? Quando o Espírito Santo fala por nós. Que lindo. E essa deve ser a famosa guiança que falam também, né? Essa é a guiança. De repente, nós estamos na guiança do Espírito Santo, né? Porque temos essas experiências. Porque uma coisa também é só falar da parte teórica, assim, botar no meme da questão. E nosso grupo traz os exemplos, sempre tem algum exemplo vivido por alguém que nos traz e nos remite ao nosso aprendizado. Né? E é o que verdadeiramente importa. E a única coisa, né? que pode diluir o ego é pôr isso à prova na prática para o nosso entendimento. Não é teoria, né? Que legal. E é interessante porque eu tenho até refletido sobre a questão da vulnerabilidade, né? Na verdade, para a gente se expor aqui às nossas situações práticas, a gente precisa confiar muito na nossa invulnerabilidade. E isso é o inverso do que é dito por aí, do que está na moda, de que a gente tem que expor a nossa vulnerabilidade. Na verdade, o que é vulnerável é o nosso ego. O ego, o corpo, isso é vulnerável. E se a gente se identifica com o ego, com o corpo, a gente acredita que é vulnerável e estamos todo mundo ferrado mesmo. Então, entendeu? Mas eu vejo que assim, a gente expor as situações de dificuldade que a gente vive com o ego é acreditar que a gente não é só isso. Que a gente não é a cruz, que a gente é a ressurreição, né? Então, Sim, isso é acreditar na invulnerabilidade, é saber quem somos. E, sobretudo, também, este exercício para mim, por exemplo, de expor a minha fragilidade, entre aspas, porque não é fragilidade, simplesmente é um teatro, é uma brincadeira, assim. Quem olha, assim, ri de gargalhada de ver que a peça do teatro saiu perfeita. Saiu perfeita, porque até eu me identifiquei. A atriz encarnou... Palmas para a Rita, né? Mas... encarnou o papel. Encarnei. Aí, então, isso, por exemplo, é aquilo que eu falo de confiar, né? Porque senão, que texto seria? Eu confio, mas eu escondo de mim mesma minha escorregada no buraco, digamos, né? Exato. Escorreguei, e assim, você só teria interesse em esconder de você mesma e dos outros a sua escorregada no buraco se você acredita que você é isso. E que você está ameaçada, arriscada a perder a sua vida ou perder alguma coisa com isso. Então, e é isso que nós temos que entender e caminhar, né? Porque é isso que é confiança, né? Então, se nos reconhecemos, né, como espíritos
que somos como Deus nos criou, né? Que tantas vezes o curso em Milagres diz, tu és como Deus te criou. Então, se nós realmente nos identificamos com isso, nada mais nos ameaça. Nem falar sobre as crenças na fragilidade que a gente vivenciou e o nosso ego estribuchou. Não é. Existe uma palavra ruim que agora me veio assim, que não devia ter, né? Porque que chama reputação, que é super do ego. Que é como A palavra reputação. Quem fala isso, né? Não é só uma putação, é uma reputação. Imagina você. Assim, só não ia querer que soubessem que eu caí no buraco por causa da minha reputação. Mas... Quer dizer, existe cada coisa nesse mundo, né? O que é reputação? Tudo que grave, né? Assim, mecanismos para resguardar o ego. Total. Nossa, acho que tem muito sentido isso que a Mila falou. Porque esse fim de semana também eu conversei com um amigo, estava conversando com um amigo, e eu percebi esse jogo dele, assim, de reputação. E ele me disse que ele não poderia fazer tais coisas porque na comunidade que ele vive, na cidade que ele vive, as pessoas falam. E eu pensei assim, tá, mas deixa eu falar, faz o que teu coração manda. Não é assim. Aí eu vi assim, nossa, é todo bloqueadinho, assim, por causa da reputação, né? E assim, fiquei pensando sobre isso, né? Como isso é forte e muitas vezes as pessoas deixam de fazer coisas ou fazem coisas devido a essa preocupação com o que o outro está pensando, né? Que também tem a ver com o tema, né? O que significa que tudo está dentro de nós. Ou seja, não é os outros que vão manchar a sua reputação, é você mesmo que está achando que isso vai acontecer. Você controla, é um mecanismo de autocontrole e boicote do teu próprio ser. Pois é. Justificando na o teu justificativa, outro. Exatamente. Baseado numa justificativa de reputação, né? O pretexto seria a reputação. Oh, que palavra feia, né? Feia, né? Feia. Fazia tempo que não via essa palavra. Mas porque ele falou ontem, eu ouvi isso, que assim, o caminho da cura, um dos caminhos da cura é o que você faria se você não estivesse sendo se você não se sentisse sendo julgado por ninguém. Faça. Então, esse é um caminho para cura. Então, quando eu falo, né, que vai ser a reputação, na verdade, a discriminação de qualquer coisa que tu amigo tenha sentido ou sinta, está nele. Ele está se discriminando, o ego dele está crucificando ele. Só que ele está colocando na reputa madre. Pois é, e aí eu fiquei assim, bom, e agora eu falo ou não falo? Eu fiquei assim, falo alguma coisa ou não falo? Não falei nada. Se ele pedir mais a minha opinião, alguma coisa, eu estava só ouvindo. Aí eu resolvi escutar, né? Escutar só o que ele queria falar. De repente ele conseguia se ouvir de alguma forma, falando comigo, né? E aí o que a Mila falou, eu me lembrei de uma historinha de um mosteiro, não sei se eu já contei aqui, se alguém já contou aqui, essa coisa de que tem alguém sempre te olhando. Então, assim, eu não sou muito bom assim, de contar história, mas é uma história que eu sempre me lembro, e aí eu me lembrei agora quando a Mila falou.
Então, havia um mosteiro que estava passando por dificuldades. E o chefe ali do mosteiro, um dia, os mais novos chegaram para eles e disseram que estava faltando comida, que a estrutura física do prédio estava ruim e tal. E ele falou assim: bom, então vamos fazer o seguinte: vocês saiam à noite, quando ninguém estiver vendo, e saqueiam a cidade mais próxima e voltem. Aí foi o que aconteceu. E aí, quando o monge mais velho acorda de manhã cedo, ele vê que não tinha ninguém no mosteiro, só que ficou um que estava lá varrendo, cuidando do serviço dele. E ele, por que ele não foi? Foi perguntar. Aí ele disse, o que ficou disse assim: mas o senhor disse que eu era para sair se ninguém tivesse me olhando. E eu estava me vendo. Então, quem que pode sempre estar nos olhando? Nós mesmos, né? Esse observador interno, né? Então, é uma historinha assim que eu sempre me lembro quando fala desse olhar, né, de fora. Não tem um olhar de fora, é o olhar de dentro. Então, sempre tem alguém, né? A reputação, no caso, não é o de fora, é você mesmo que tem que se sentir bem fazendo o que você faz, falando o que você fala, sentindo o Esse que você gancho é tem. muito bom, porque agora eu consigo arrematar como você educa uma criança com a coisa do 100. Então, essa historinha, na verdade, é boa, porque eu acho que arremata muita coisa. Historinhas são ótimas para educar, né? As histórias do Zen são muito bonitas, né? Por exemplo, tem aquela, vocês conhecem aquela dos monges que estavam viajando? Os monges estavam viajando e dentro da linha dos monges, eles não poderiam tocar numa mulher, né? Conhece a história? Aí eles vão atravessar o rio, e uma mulher está se debatendo porque não consegue atravessar e o monge carrega ela e deixa do outro lado do rio. Aí continua a viagem, assim, o tempo vai passando e um dos monges pergunta para o outro, o que não carregou, pergunta para aquele que tinha carregado: como é que você está se sentindo? Porque você sabe que é pecado tocar uma mulher e você carregou durante o rio. Mas eu estou bem, porque eu já deixei a mulher no rio. Quem continua carregando é você. Eu já deixei ela lá e você ainda continua carregando, né? Você aqui dentro que está tudo de novo, né? E cada vez fica mais pesada, né? Quanto mais tempo ele carrega, claro. mais peso. E a história da reputação também se deve tornar pesada, essa história da reputação, quanto mais a gente carrega, né? Nossa, é um peso. Mas, gente, ela é tão entranhada na gente, essa coisa de reputação, que assim, mesmo a gente está buscando se observar, se trabalhar o tempo todo. Ó, a gente está conversando aqui, agora há pouco eu fiz assim. Eu falei, minhas bagunças vão. Não, entende? E assim, às vezes eu busco lidar com isso conscientemente. Por exemplo, teve uma postagem lá, sabe aquela John que eu coloquei eu cantando, toda desgrenhada? Eu amei eu cantando, mas eu estava toda desgrenhada. Eu falei, eu vou colocar no perfil do Instituto? Eu vou colocar. E coloquei, entendeu? E isso para mim foi uma coisa de me propor uma cura.
E é a mesma coisa, é a reputação. Esse culto à reputação, né? Tem o psiquiatra José Ângelo Gaiarsa, ele já é falecido, foi muito famoso, a Mila deve lembrar. Lembra do Gaiarsa? Ele tinha um livro que se chamava A Fofoca. E a fofoca é o que alimenta a reputação. É o que alimenta o medo de perder reputação, porque os outros vão falar. E ele dizia ali, ele fazia todo um estudo sobre a fofoca, ele dizia que a fofoca é um mecanismo de controle social. Né? E a gente introjeta isso muito, né? E eu acho assim, a gente viveu muito tempo na era do ego, né? De acordo com os princípios ditados pelo ego. E agora nós estamos, sim, sabe? Tirando todas essas capas e coisas para ir se descobrindo. Até porque o outro sou eu, então eu não tenho que me preocupar tanto com a minha reputação, porque o outro sou eu. Que ele vai falar da minha bagunça, mas ele é eu. Nós fizemos uma bagunça junto. Isso, nós temos a mesma bagunça. Pode ter caras diferentes, mas E assim, e se eu começo a relaxar e mostrar a minha bagunça sem estar nem aí, o outro começa a se sentir autorizado a relaxar também. No começo ele pode até, o ego dele pode até subir nas tamancas e falar, mas é perda de energia. Logo ele vai perceber que ele também pode aproveitar dessa onda. Relaxar, vamos relaxar. Né? Aí a gente sai do julgamento, desse condicionamento automático de julgamento. E é muito legal isso, porque quanta coisa está vindo hoje, né? A minha mestra de renascimento, ela dizia assim, que quando a alma pede passagem, o mundo dá licença. E isso, de uma certa forma, é dizer que não existe nada fora, tudo depende do quanto você se permite. É a sua alma que está pedindo passagem? Você realmente faz isso a partir da sua verdade? O mundo abaixa a cabeça, porque não tem nada fora. Só que enquanto a gente desconfia, a gente tem medo, a gente faz só pela metade, aí o mundo vai refletir isso. Parece o conceito de unicidade, né? Como você até comentou da meditação, no sentimento de pertencer, de estar integrada em tudo. Então, isso também quer dizer que tudo está dentro de nós, quando visualizamos esse escuro interno, esse infinito escuro, e nos sentimos não duais, né? Quando o corpo dá uma trégua, você já não sente mais o corpo, não está vendo nada. Também é isso, né? De que está dentro. Aí só há dentro. Pois é, não é nem que... Porque nem tem fora. Nem existe, na verdade, nem existe fora e nem dentro. Existe ser. Né? É o ser. Exatamente. Existência. Seja, então é tudo mentira que a gente falou até agora, porque não tem nada dentro de nós. Tudo mentira. Não tem nem fora, também nem já dentro, é passado, gente. John. Já é passado. Já passou, meu Deus. Vocês estão me deixando confuso. Mas era tudo mentira até agora. A conclusão é essa.
sentido. Uhum. Assim não dá, eu já estava meio esquisita, agora eu vou virar a esquisitona. Meu ego já estava achando que estava entendendo pela terceira vez. Ai, que engraçado. Mas é muito louco isso, porque isso que você está falando, John, me fez lembrar também, numa meditação, a experiência, quando assim perdeu o sentido a questão do espaço, aí eu percebi que só há um ponto, e esse ponto é o ponto da consciência. E esse ponto, ele pode gerar uma experiência como se fosse um círculo da mandala, sabe? Mas isso é experiência, porque só existe o ponto. É a coisa da projeção, que é como uma holografia. Pensa o seguinte, gente, vocês já viram um holograma? Parece espacial, parece tridimensional, mas não é. Então, Rose, é isso. Nem fora, nem dentro. Nada disso, Então, não mentira. nós estamos sempre gerando. A gente foi subindo o nível de consciência até chegar, Rose, nesse ponto. Na verdade, que agora, nesse momento, a gente está reconhecendo que os hologramas sempre foram criados, desde que a gente existe como ser humano. Ou seja, somente que a ciência hoje está utilizando aquilo que nós cotidianamente, todos os que vêm vestidos de seres humanos, e provavelmente os únicos que não realizam isso são os animais, né? Porque se um animal é gato sempre. Não vai existir gato que queira ser pantera, né? Ou cachorrinho que quer ser cavalo, digamos. Os animais são cavalo é cavalo, cachorro é cachorro, gato é gato, enfim. O ser humano que tem o livre-arbítrio, o raciocínio, etc. e tal, ele cria hologramas daquilo que ele quer. Mas não e sejam hologramas no sonho feliz ou no pesadelo, mas não deixam de ser hologramas. E hoje a ciência que está estudando isso aqui, daqueles fiozinhos elétricos que se cruzam e tal, ele está criando supostamente os hologramas, mas dos hologramas que nós já criamos. Porque tudo que nos acontece é holograma. Mas os hologramas, eles vêm a partir de um padrão mental de um programa, como um filme que projeta. Mas nós criamos. Então, mas muito pode ser por condicionamento, não é necessário que seja de forma criativa. Não estou falando. Os hologramas que são criados são de acordo com as experiências e as memórias. Então, aí é condicionamento, e os animais também têm isso. As experiências que os animais... Eu acho que o animal não sonha. Primeiro que assim, minha cachorrinha, quando dormia, latia, chorava. Mas ela está revivendo, mas não está criando hologramas. Então, mas além de quando ela estava dormindo, se ela está acordada... A gente cria hologramas pelos desejos ou os não desejos. Mas isso a gente não sabe. E tem cachorro que quer ser gente também. Quando a gente está no silêncio do observador, não cria hologramas. Esse é o vazio da mente. Então, a gente cria hologramas de acordo com os desejos ou os não desejos. Na verdade, não dá para saber como é a experiência de um animal, né? Como é que ele experiencia a percepção, né? Não dá para saber. Mas a cachorrinha é feliz sendo cachorrinha. Por outro lado, se nada está fora nem dentro, se tudo é criação da consciência,
Os animais também representam aspectos dessa consciência, que somos nós. Eles representam, provavelmente, os condicionamentos, a parte automática dos condicionamentos, não sei, aí... Mas os animais também são a gente, só que eles são esses aspectos não intelectuais. Eles são só o nosso amor, a nossa melhor parte do amor. Talvez eles representam também isso. Sim. Amor incondicional. Sim, todos os animais, todos. E a liberdade, né? Espontaneidade, né? E o poder que exercem sobre os humanos, né? Porque eu sou escrava da minha cachorrinha, eu tenho que limpar a caminha dela, eu tenho que pensar no banho, a comidinha dela, a água que tem que trocar, que não sei o que, um carinho que tem que dar. Eu fico contemplando ela, como ela se cobriu de noite no cobertorzinho dela. Eu digo, quem é escravo aqui? Quem é o dono? Quem é o dono? Quem é o dono realmente aqui? Eu quero saber a história de quem é o verdadeiro dono aqui. Você vê que assim, né? Você diz quem é escravo, né? Trazendo essa imagem, quem escraviza é o dono, né? é Porque escravo, supostamente eu sou a dona da minha cachorrinha, mas não. Mas é igual. A minha cachorrinha é minha dona, porque se eu tenho que pensar que ela vai fazer xixi, o tapetinho dela, que é o banho, que é a comidinha, que é o pratinho dela, que tem que estar limpo, que ela tem que estar escovada, que não sei o quê. Esse é um ótimo exemplo para a gente ver o espelho do que a gente faz. Das nossas escolhas. De qualquer maneira, né? Os nossos animalzinhos são os nossos donos. Pelo menos na minha situação né? Bom, nos cachorrinhos da rua, não sei como que funciona, né? Uhum. Mas, na maioria dos animalzinhos de estimação, eles são bem doninhos, assim, bem... Uhum. Por exemplo, a cachorrinha da minha filha, ela fica latindo na escada para alguém vir buscar ela. A qualquer hora do dia. Ela não sabe subir, nem sabe descer, né? Aí todo mundo tem que cuidar daquela desça, daquela suba. E a outra, embaixo ou em cima, né? Todo mundo vai buscar ela e tal. Uhum. É isso aí. Cadê a Nívia? Fala, Nívia. Estamos terminando já, né? Estamos indo para o finalzinho. Eu tenho visto umas músicas que eu tenho ressignificado, mas tem muitas em inglês. Eu vou ver se tem umas que eu mando a letra, que são letras que eu não reparava, porque eu sou mais musical do que letral. Mais auditiva. Mas agora então eu tenho traduzido mais, e eu acho que todo mundo leu o 100, na verdade, mais gente leu o 100 do que a gente pensava que não sabia. Olha, outro Mas exemplo se tu de analisa, projeção. a vida é o 100. Se a gente analisa, a vida é um 100. Está dentro de você. E falando no 100, eu fazia muito tempo, domingo, que eu não assistia na missa. E na semana passada a gente falou da empatia, né? E estava escutando homilia, quando o padre fala, sermão, e era tudo baseado na empatia do medo e do sofrimento, assim. E, injustamente, ele mostrava um Deus castigador, assim.
E aí eu pensei, né? Meu. Pensou o quê? Não, ficava pensando, né, meu, o 100 aqui. Não, porque supostamente é a religião, né? Esse padre não leu o 100, não. Não, mas a maioria não é, né? Se eles lerem o 100, eles vão ser condenados. É. É verdade. E me veio também assim que tudo está dentro de nós e que nada nos falta, né? Nessa linha de raciocínio assim da abundância, tudo está dentro. Nem amor nos falta, né? Também. Eu tive um pensamento sobre isso essa semana também, que são tantos pensamentos, mas eu pensei, por que que a gente se relaciona com outra pessoa de namoro? Se o amor é por todos é o mesmo, se a gente, por quê, né? E aí, porque por O causa namoro faz do parte, mundo das o formas, namoro porque acho o que faz amor, parte da inconsciência ainda, né? Quando tu... Fala-me. porque se o amor que eu tenho pelo todo mundo é igual, para que que eu preciso desse que eu acho especial? Aí eu penso que é por causa do mundo das formas, que é porque a gente, enquanto forma, a gente necessita, né? Mas realmente a gente tem que parar com essa ilusão, porque não é bem assim, né? Na verdade, Eu acho que tu ainda te namora das tuas carências, né? Aquilo que o outro ainda tem que espelhar para ti. Eu tenho a impressão que, porque quando depois de que tu chega lá, né, compartilhas só, já não te enamoras, assim, né? E agora que tu estava falando, também veio alguma coisa em mim que se escapou depois. mas é importante, resgata, Maria. É. Mas, sabe, eu também, assim, teve momentos de refletir bastante sobre isso, assim. O Sen tem algumas lições, ele vem, assim, dizendo só existe um amor. Como é que é? E eu compartilho com Deus, ou Deus compartilha com... Esse amor vem de Deus, eu não me lembro agora exatamente a palavra. E a gente fica fazendo distinções para o amor, né? E eu tive em alguns momentos o entendimento de que isso é uma forma de fuga de a gente se relacionar diretamente com Deus e aceitar o amor que Ele tem para nós. É uma forma da gente... O enamorar-se de alguém é o relacionamento com Deus? De eu acreditar que o amor para mim vem de alguma pessoa. Mas isso é ego, isso não é real. Porque Isso não é real. O amor, quando tu descobre o amor, tu compartilha de teu amor com uma profunda gratidão, porque o outro nem sequer tem obrigação de que te amar. O amor é teu. Então, mesmo se o amor vem para mim, é o amor de Deus. Só há um amor. Seja por onde ele venha, é o amor de Deus. Então, eu sei que assim tem devotas, por exemplo, na Índia, que tudo que elas recebem, elas agradecem a Deus. Sim. E é mais ou menos essa... E aquele que está ofertando? Tudo é oferta de Deus, né? E é Deus, então você direciona a tua gratidão e o teu reconhecimento para a fonte de tudo isso. E aqui, segundo os princípios do Zen, isso que eu estava me lembrando agora, que quando a Mila estava falando, é aquilo. Por exemplo, se a paz é minha, se a felicidade é minha e a de todos,
não somente minha, é a de todos. Quando eu vou desejar para alguém a paz, que nós utilizamos muito esse clichê, né? Eu desejo para ti toda a paz do mundo, eu desejo para ti a felicidade. Que hipocrisia! Como é que eu posso desejar algo que ela já tem? Depois de que eu entendi, eu tenho procurado não desejar para ninguém, assim, né? Porque isso seria meu ego querendo alguma coisa que a pessoa já tem. Sim, porque você acredita que ela não tem para poder desejar que ela tenha. Quer dizer, Claro. você está se conectando com a carência, né? Então, aí, por exemplo, eu quero ajudar meu irmão, mas quem sou eu para querer ajudar alguém? É ego puro, gente. Sim. Bem disfarçadinho, né, Marita? Agora deu um pane, um curto-circuito no sistema. E às vezes, assim, parece uma Agora, crueldade. Nívia! E às vezes parece uma crueldade quando a gente percebe isso, assim, que eu já percebi há muito tempo, que eu não tenho que ajudar ninguém, que as pessoas têm que se ajudar. Eu posso trocar, eu posso compartilhar, eu posso abrir uma porta que eu mesma abri antes e posso indicar, mas quem tem que fazer seu milagre é a pessoa. Isso eu, na verdade, eu faço para mim, automaticamente o meu entorno se abrirá. Mas desejar paz, desejar felicidade, acreditar que o outro vai me fazer feliz. Putz, ego puro. Tem a questão do milagre, né? Quando tu tá olhando e tu faz algo para alguém, e tu tá olhando para ela com tanto amor como Deus olha para a gente, automaticamente está acontecendo um milagre, né? Então, essas coisas são confusas para mim também, mas o ato da troca ou de fazer o tal desejo, né? Que eu muitas vezes eu falo beijinhos de paz, né, para você, né? Não de uma forma fria e distante, mas de uma forma verdadeira. E ali, se a pessoa realmente ela é olhada naquela hora que tu faz aquele desejo, existe um milagre acontecendo ali. Porque ela, naquele momento, ela também pode ser lembrada de que ela é uma filha de Deus, né? Então, só se eu não estou entendendo exatamente o SEM, porque eu consigo imaginar que naquela hora eu estou, né? Mas se o sempre diz que tu tem que olhar a perfeição do outro, no momento que tu está desejando algo para ele, tu não está olhando a perfeição do outro. Não, mas ela, pelo que eu estou entendendo, ela tá falando de compartilhar a paz dela com o outro. Não, ela falou no momento de paz que para você. No momento que ela está passando por uma dificuldade, eu desejo a paz para ela. Ela não está olhando a perfeição dela, está olhando o teatro dela. Não, às vezes eu converso com alguém e daí eu falo beijinhos de paz para você. Isso. Ó, aí não tem nada a ver de estar questionando o que a pessoa está vivendo, não. Beijinho de paz? Beijinho de paz. Ah, não, isso é um perfume. É jogar ela tá conectando. Claro, a paz dela, compartilhando. De paz, assim. Oh, eu estou soltando minha paz, assim, né? Dando beijinhos, assim. Que lindo. Que linda frase. Isso é um hábito que eu tenho, né? Quando às vezes eu entro em contato com a pessoa e tudo, né? Aí eu mando uma resposta de volta, né? Passa um ótimo dia e beijinhos de paz no teu coração. Eu sempre escrevo isso. Tu tá compartilhando o beijinho de paz. Tá compartilhando. É diferente de desejar uma coisa que você acredita que o outro não tem. É diferente, né? Você está conectando, totalmente. Compartilhando aquela... Beijinhos de paz, Eliane. Beijinhos de paz, gente. Paz, o Senhor. Beijinhos de paz. Tchau. Boa semana. Acho que vai ser nossa maneira de despedir-nos, né? Beijinhos de paz. Bonito, né? Bonito, gostei. Bonito.
Viu? Beijos. Beijinhos de paz no coração das amigas. Beijos. Beijinho de paz no Beijinho de coração, paz. gente.